Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bem? Que alegria ter você aqui no Santos do Fundão. Como você já sabe, santidade é um chamado universal, certo? E a gente quer reforçar esse chamado mostrando para você a história de santos que foram jovens ou de mais idade, santos solteiros ou casados, religiosos ou leigos, santos místicos e principalmente aqueles que viveram a santidade no dia a dia, né? Minha gente, é isso mesmo, santidade é para todos nós, para mim, para você, não tem para onde a gente correr. Vamos ser santo. E enquanto você trilha esse caminho de santidade até o céu, por que você não vai ouvindo então mais uma história de alguém que já chegou lá? E não esqueça, hein? Reze por nós, reze pela nossa Santa Igreja, compartilhe os nossos episódios e nos siga nas redes sociais. Estamos no Instagram e Facebook como Só Pela Misericórdia. Então bora lá para o episódio conhecer mais um santo ou beato de hoje. E para o episódio de hoje eu tô aqui com... Dani Morango. Ana Marques. E eu, Marques também, mas não Ana, né? Só o Marques. Marques Júnior. Hoje a gente vai falar de uma beata extraordinária, né? Eu acho que a gente pode começar citando nosso caro amigo J.K. Chesterton. Ele tem uma frase que eu acho que se encaixa bem com o contexto da beata que nós vamos falar hoje, né? Porque ele diz: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Então vocês vão entender hoje por que nós vamos falar de alguém que era comum, mas era extraordinária. Era uma pessoa com um dom incrível, o dom de seguir e permanecer na sua vocação e também dons extraordinários. Hoje a gente vai falar da beata Ana Maria Taide, ou Taide, enfim. Acho que é a segunda opção, inclusive, viu? Você Ana tem Maria certeza Taide. que essa frase do Chesterton se encaixa para essa mulher? Eu tenho, eu vou explicar. Mas antes da gente começar a Ok. partilhar sobre a vida dela, vamos à biografia. Ana Maria Antônia Gesualda Gianetti nasceu em Siena em 29 de maio de 1769, em uma família burguesa. Ela era filha única. Seu pai Luigi herdara uma conceituada farmácia, considerada uma das melhores de toda a Toscana. Mas quando ela tinha por volta de 6 anos de idade, a família teve que vender todos os seus bens para pagar dívidas e foram morar em Roma. Desde então, os pais de Ana passaram a trabalhar como empregados em casas de família. Ana, por sua vez, foi matriculada na escola gratuita da Via Graciosa, onde acabou tornando-se a alegria das irmãs, devido ao seu espírito afetuoso, de verdadeira piedade e maneiras distintas. Ali aprendeu muitas coisas, mas devido à epidemia de varíola da época, ela precisou interromper os seus estudos, não aprendendo assim a alfabetização. Ela sabia apenas escrever o seu próprio nome. Não podendo estudar, ela se viu obrigada a trabalhar em um ateliê para ajudar nas despesas de casa. Com o passar dos anos, Ana tornou-se uma bela e vaidosa moça. Sonhava em constituir uma família. Aos 18 anos, saiu do ateliê e foi trabalhar como doméstica no Palácio Macarani, o mesmo em que seu pai trabalhava. A patroa gostou tanto dela que também empregou a sua mãe e deu alguns cômodos do palácio para que ela e sua família morassem. Casou-se aos 21 anos com Domênico Taide, um servidor do palácio do príncipe Tide. Nesse mesmo palácio, ela e seu marido fixaram residência num apartamento na ala de serviços, um presente do príncipe Tide ao novo casal. Ela entendeu que seu sacrifício consistia no amor e fidelidade ao sacramento do casamento e também no papel de mãe. Levava a fidelidade matrimonial muito a sério, cumpria todas as suas obrigações de esposa, era dócil, tinha um marido como seu senhor e era toda submissa e afetuosa a ele. Aos 21 anos, também teve seu primeiro dos 7 filhos, sendo que 3 morreram em tenra idade. Com o passar do tempo, começou a sentir um vazio muito grande na vida que levava, de bailes, diversões e vaidade. Buscando ajuda entre os padres, recebeu a notícia que havia sido escolhida por Deus para ser santa. Desde então, ao entender seu chamado, foi convertida e passou a ter dons místicos, bem singulares e sobrenaturais de sabedoria, discernimento espiritual, visões e previsões. Ela aconselhou todos os tipos de pessoas, do pobre ao nobre, dos leigos aos papas.
Anos depois, pediu permissão ao seu marido para entrar na Ordem Terceira Trinitária e aos 39 anos recebeu o santo hábito trinitário. Sofreu de várias enfermidades em prol da Igreja de Deus. Morreu em 9 de junho de 1837, aos 68 anos. Foi beatificada há pouco mais de 100 anos, no dia 30 de maio de 1920, pelo Papa Bento XV, que a declarou padroeira das mães de família. O corpo da beata Ana Maria Taide, que prodigiosamente se conservou incorrupto, está guardado na igreja de São Crisógono, em Roma, numa capela a ela dedicada. Bom, gente, então pela biografia vocês já viram aí que uma dona de casa muito especial, né? Eleita por Deus para dons extraordinários também. Mas depois eu explico por que eu falei que ela tinha a ver com aquela frase do Chesterton. Mas vamos começar do começo, né? O que vocês acharam, então, conhecendo um pouco mais sobre a vida de Ana Maria Taide? Como foi essa experiência? Não, eu só vou entrar com um comentário de que, gente, a beata de hoje, ela não dá pra ser explicada, sério. O máximo que eu consegui aqui fazer foi fazer uma lista mesmo, quase que de A a Z, falando tudo que essa mulher foi capaz de fazer através de Deus, Lê. Pra gente, através de Deus, né? Pra gente conseguir ler aqui, porque, assim, eu acabei de entrar no time, né? Não tenho tantos conhecimentos de santos assim, mas eu nunca ouvi falar de alguns dons que essa mulher teve, gente. Isso não é possível. Como assim ela tem esse tipo de coisa? Eu nem sabia que Deus podia dar um dom desse. Deus é muito criativo, né? Pra dar alguns dons assim pra algumas pessoas, gente. E, aliás, ela já deveria ser santa, na minha opinião, tá? Vamos já rezar, gente, pedindo milagre a ela aí, ó, pra acelerar esse processo. Aí eu vou ser o contraponto da Aninha, né? Porque o que é muito da hora a parte mística dela. E ela fez muito com os dons místicos que Deus deu a ela. Mas os tapas na cara que eu recebi estudando ela foi exatamente o oposto. Foi pela vida ordinária dela. Pela esposa, dona de casa e mãe que ela foi. Isso acabou comigo. Eu vi algumas coisas também, viu, Dani? Que eu falei assim, ó, vocês vão ver, que meu marido não me escute. Mas pra mim ela foi santa. Porque ela não brigava com o marido dela. Como ela conseguia, gente? Não é possível. Nossa, esse eu foi não um dos... posso falar nada nesse episódio, né? Eu tenho que ficar em silêncio. Ah, você Marcos, fica quieta por favor, aí. Fica quieta aí, Marcos. Não é possível, gente. Essa mulher é santa. Eu estudando, né? E eu falei exatamente isso pro Marcos. Eu falei, meu Deus, eu tô muito longe. Ela não reclamava. Como ela não reclamava? Ela era dócil, o marido chegava todo bravo, estressado e ignorante do trabalho, e ela acolhia e fazia tudo bem. E tá tudo bem. Tipo assim, ela não falava, o que você tá descontando em mim? O que tem a ver com isso? Não, gente, ela permanecia dócil. Pelo que eu estudei aqui, ela entendia, ela se compadecia por ele ter chegado assim, e foi dessa forma que ela conseguiu ir modelando ali o marido, né? E quando fala que ela não reclamava, né? Só pra dar um tom, eu que gosto de números assim, né? Foram 48 anos casada, né? E o marido fala que ela nunca reclamou em 48 anos. Então, pra você ver realmente como ela era, né? Então. É por isso que ela já é santa. Não precisa nem de milagre, gente, na igreja. Já é santa por aí. Não, e assim, a gente voltando assim, só um pouquinho, né? Voltando aí na história dela, eu li aqui, tem um livro chamado Matrimônios Santos, que tem várias histórias, né? De casais e tudo mais. E aí tem a história dela com o Domênico. E aqui fala que ela já era dócil, não era só com o Domênico, né? A vida toda ela foi dócil. Porque ela enfrentou todas essas dificuldades financeiras com os pais. E por conta das dificuldades financeiras, os pais foram se tornando carrancudos, rígidos, ásperos. E descontava nela, tratava ela muito mal. E ela nunca se rebelou, ela sempre agia com doçura, com paciência, com mansidão. Então, foi dela, né? Ela é dela desde sempre, né? Não é só uma questão do matrimônio. Mas em todas as situações, a questão da docilidade, da paciência, então veio desde sempre, assim, desde que a pessoa... as pessoas nascem, né? Deus faz uns negócios assim, né?
Em diversos lugares, inclusive, já fala que ela era, pelo que a gente entende, né, dos estudos, que ela já era uma pessoa muito amada pelos outros, né? Porque as patroas gostavam dela, ela ia para a escola, as professoras e as tias que estavam lá, ela ganhava o coração de todo mundo, né? Como características, até falavam que ela era muito, tinha características, era alegre, né? Ela tinha uma vivacidade, ela conseguia conquistar as pessoas que estavam ao redor. Então, pelo que eu entendi, onde ela chegava, ela conquistava os corações de todo mundo aí. Exatamente. E vale lembrar, né, que ela nasceu numa família com certas posses, né, inicialmente o pai dela era um farmacêutico, tinha, né, um dinheirinho ali, digamos assim, e ele não sabia administrar bem os negócios e levou tudo à falência, assim, eles foram perdendo todo o status que tinham, as posses, e sobrava muito para ela, né, ela era filha única, e aí à medida que a situação financeira ia apertando, os pais, e principalmente o pai dela, ia descontando muita coisa nela, né? Ele ia ficando cada vez mais irado, enfim, e ia esbravejando para todo lado. E ela tava ali sempre com essa doçura e docilidade, né? E foi interessante que aí, então, eles saíram de cena, né? E foram para Roma, tentando buscar, né, uma vida melhor ali em Roma. E ela, desde Quando ela sempre tinha aproximadamente 6 anos, né, Marcos? por aí, foi bem novinha, assim. E ela também, eu achei interessante, desde cedo, assim, esse olhar para a necessidade e pôr a mão na massa, sabe? Fazer alguma coisa, se prontificar. Porque ela, com aproximadamente 13 anos, começou a costurar no armazém para poder ajudar os pais. Então ela via a necessidade realmente dela fazer alguma coisa ali, né? E desde muito nova, então ela começou a ser costureira, né? Costurando roupas para senhoras ali de Roma, né, na Itália, para conseguir ajudar os pais e pôr um dinheiro em casa, né? Então, eu gosto também de ver esse lado prático, sabe? Desde muito cedo, ela vai falando, bom, tô vendo a minha situação, preciso fazer alguma coisa? Vamos lá. Pôs a mão na massa e fez, né? E aí foi na sequência, depois que ela começou a trabalhar costureira, foi quando ela recebeu o convite, né, para trabalhar na casa da senhora, né, que empregava o pai dela, que depois a mãe dela também veio trabalhar, né, e eles três trabalhavam juntos ali. E ali foi um momento até que eles ficaram mais tranquilos, porque eles conseguiram de certa forma, ter um mínimo de estabilidade, né? Eles podiam ter moradia e alimentação mais garantidos, né? Sem se preocupar tanto. E é legal esse ponto que você falou, Marx, porque ela tinha 13 anos, né? Se a gente for trazer isso para nossa realidade hoje, quem são as crianças de 13 anos que a gente conhece, né? O que elas têm feito? Às vezes elas não sabem nem ainda não sei, tá? Mas na minha época, eu com 13 anos, gente, eu só queria brincar e assistir Chiquititas. Eu não tinha consciência ainda de que eu precisava trabalhar. Entende? Então, olha a educação, né, que essas crianças tinham na época, a ponto dela ter uma consciência de que ela precisava ajudar os pais dentro de casa, né? Isso é muito legal. E aí, Marcos, só puxando aqui o ponto, então, do que você tinha falado, né? Assim que ela foi trabalhar nesse palácio, né, onde tinha essa patroa que ela também conquistou, e aí conquistou o coração dela, a patroa já decidiu empregar a mãe dela, dar alguns cômodos aqui do palácio para eles, né? Foi bem numa época em que ela já era uma moça, né? Ela já não era mais uma criança. E aqui ela se tornou, né, uma moça muito vaidosa e ela era muito bonita também. E nessa época ela já gostava das festas, dos bailes, né? Ela não perdia nada disso daí, ela não perdia nenhum deles por nada nesse mundo. E bem nessa época ela ganhou tanto ali o coração, né, da patroa, que ela ganhava até vestidos da dona desse palácio, né? Então a mulher ela já não queria mais alguns vestidos e como ela era do palácio, né, imagino que eram vestidos belíssimos e elegantes. E ali ela acabava ganhando, né? Então ela tinha tudo, gente, tudo para ser uma mulher muito mais vaidosa e ela era muito bela, então ela recebia muitos elogios. Ela tinha tudo para dar uma perdida aqui, né? Uma pisada na jaca aqui e virado uma Zé Ruela da vida aí. Mas ela não virou. E aí nos estudos que eu estava vendo aqui, ela só não virou, né, a casaca aí e foi seguir um caminho diferente aqui de mulher, porque ela acabou se casando aos 21 anos com Domênico, né? E aí ele deu uma freada aqui e aí ela seguiu a vida aqui do jeito que tinha que ser. Quando ela casou, ela começou a sentir que uma necessidade de uma vida mais interior, né? Assim, mais centrada, digamos assim, né? Então,
essas vaidades e essa vida de moda, de baile, de não sei o que, já não a preenchia, já não fazia tanto sentido para ela. Então, foi nessa época realmente que ela casou, ela começou a sentir uma necessidade de se voltar mais para dentro e de estar mais em Deus, né? De conhecer a Deus, né? De pertencer realmente a Deus, enfim, de buscar mais a Deus. Então foi um momento que começou uma transformação mais profunda aí na vida dela, né? Ela já era uma pessoa diferenciada, já era uma pessoa que conquistava, cativava e tinha todas essas qualidades, mas ainda não era exatamente aquela santa, né? Não era convertida, né? Então. Ela era uma moça de bom caráter, mas não era religiosa, digamos assim, vai. Aos dias de hoje a gente costuma dizer que são católico não católicos de BGE, sabe? Católico não praticante, católico de BGE, né? Porque ela e o Domênico, eles se diziam crentes, né? Ou seja, eles tinham uma crença, eles acreditavam em Deus, por exemplo, mas não faziam nada com isso, né? Assim, olha, eu acredito em Deus. Ok, é como se isso fosse uma afaga no meu coraçãozinho, né? Pra não dizer que eu sou totalmente descrente, e vida que segue. E aí, acho que os 3 primeiros anos, né, do matrimônio deles, foi nesse ritmo, assim, de deixa a vida me levar, né? E foi quando ela teve esse clique de falar, não, peraí, preciso sair da superfície, né? Preciso mergulhar um pouquinho e começar a dar o próximo passo aqui. Parece que pelos estudos, assim, foi do nada. Do nada ela estava vivendo ali, ela começou a sentir, né, uma inquietação e começou a sentir um vazio, né? Que a vida que eles estavam levando ali parece que já não preenchia, né? Ela sentia que a vaidade, aquela vida de bailes, de ir em teatros, né? E se como é que se fala? Não é ordenhar toda, se adornar, se adornar toda de acessórios já não preenchia, né? E eu creio que foi ali, já era Jesus ali dando as cutucadas falando, ei, minha filha, vamos lá. Eu certa vez vi uma analogia que eu acho que encaixa bem aqui, que assim, Deus, ele todo dia tá ligando pro nosso telefone, né? Todo dia ele liga. Só que basta a gente um dia ir lá atender e falar o alô, né? Esse dia pra ela chegou, né? Deus tava ali, ó, todo dia ligando, batendo na porta, e ela fingia que não tava vendo nada, né? Deixava o celular no silencioso e não via nada. Até que um dia ela falou, peraí, sabe esse incômodo aqui, deixa eu ver o que é essa ligação, né? Quando falou alô, era Deus querendo falar, vem pra cá, minha filha, vem pra nós. Não, e aí o que eu achei, assim, uma das partes da vida dela, que, meu Deus, quando eu li isso pela primeira vez, eu quase chorei, foi esse processo de conversão. Ela começou a sentir uma inquietação, começou a desejar, né, a buscar uma mudança de vida. Então, ela queria procurar, né, começou a procurar também uma pessoa para dirigir ela, né, um diretor espiritual. Enfim, aí um dia ela estava lá rezando na Basílica de São Pedro e passou por um sacerdote. Ela só passou por ele. E Deus falou com este sacerdote. Deus falou para o sacerdote assim, ó. Eu vou ler a frase que está aqui no livro. Fixe nessa mulher. Deus vai lhe confiar para que dirija espiritualmente. Trabalhe por sua conversão, pois ela está destinada a fazer muito bem. E aí o padre, ele gravou a imagem dela na mente, mas naquele momento ele não fez nada, ele não foi atrás dela, né? Tipo, oh, Deus tá falando com você. Não, ele ficou na dele, mas ele gravou muito bem ali a imagem dela. E aí ela ficou, né, nessa busca de achar alguém que pudesse dirigir ela espiritualmente, e nenhum padre aceitava, porque ela era simplesmente uma mulher dona de casa, né, que ali naquele momento não era o contexto de procurar um diretor espiritual. Aí um belo dia ela entrou numa igreja São Marcelo. E aí ela foi se confessar. Deixa eu só... Foi a igreja, Dani, que ela já tinha ido em vários padres, pelo que eu vi, e os padres só falavam aquelas coisas, aqueles conselhos, né? Continue sendo obediente ao seu esposo e tarará, tarará, tarará. Até que um dia ela foi até a igreja de São Marcelo, que foi a igreja que ela havia se casado, e ela foi se confessar. E aí eu acho que você ia continuar, manda ver. Era isso que eu ia falar, porque era a igreja que ela se casou, então não era qualquer igreja, né?
Deus reservou ali e sabia onde que ela tinha que ir. E aí ela chegou nesse dia, foi se confessar. E quem era o padre? Justamente o Padre Ângelo, que tinha visto ela passar lá na Basílica de São Pedro. E aí ele lembrou dela, né? Então ali o encontro aconteceu e Deus preparou para que acontecesse nesse lugar tão especial. E o padre começou né? Foi aí que foi o primeiro encontro, digamos assim, dos dois, para que ele pudesse ser e dirigir ela espiritualmente. E foi muito interessante, Dani, porque quando ela chegou lá na igreja, né, de São Marcelo, e ela se ajoelhou, o padre ouviu a voz de Deus novamente. E aí Deus falando, olhe para ela, eu a chamo à santidade. Foi aí que o Padre Ângelo soube que era a Ana, né, a mesma mulher que ele havia encontrado lá na Basílica de São Pedro. E aí o padre Ângelo falou para ela, afinal vieste, minha filha, o Senhor vos chama à perfeição, e vós não podereis recusar esse chamado. E aí o padre foi e contou para Ana, né, tudo o que Deus havia falado para ele naquele dia, que se cruzaram na rua e tudo mais. Gente, vamos abrir um parênteses aqui, para tudo, né? Imagina, você vai se confessar e o padre fala assim, oi, tudo bom? Eu estava te esperando mesmo, porque Deus tinha falado que você que tinha te reservado aqui a santidade. Eu vou me confessar, eu só recebo tapa na cara, porque é um pecado atrás de pecado, né? Tudo igual. Imagina, gente, você ouvir uma coisa dessa, Não, gente. E imagina também o sacerdote, né? Assim, a confiança em Deus que ele tem para discernir, né? Porque, assim, imagina que você tá ali, na Praça de São Pedro, aí passa uma mulher na sua frente e você escuta uma voz dizendo, ó, presta atenção nessa daí, tá? Você vai dirigir ela espiritualmente. Cara, quantas milhões de pessoas, não tô exagerando, né, mas quantas milhões de pessoas passam ali naquela praça, quantas mulheres não passaram ali diante dele naquele momento, e Deus escolheu ela e falou pra ele, ó, fixe nela, é ela que você vai dirigir espiritualmente, né? E é interessante ver realmente que, assim, como vocês falaram, né, ela foi em várias paróquias, bateu na porta de vários padres, e ninguém quis ser o diretor espiritual dela, né? Então, ela já estava quase que desistindo, né, digamos assim, de procurar um diretor e foi se confessar, né? Algo que todos nós fazemos, né? E como você falou, é só pancada, né? É tipo o UFC, é só cotovelada e vambora. Baixa a cabeça, fala os pecados, vambora. E o padre, né, com essa sensibilidade de ouvir Deus, né? Se fosse eu falasse, tá de brincadeira, né? Eu ia falar pra ela assim, ó, me apresenta aí uma carteirinha de Deus aí. Se você tiver algum selo dizendo que foi Deus que mandou, eu acredito. Se não, vida que segue. Não, Mas não, né? Esse sacerdote, de fato, inspirado por Deus também. É engraçado você falar isso, porque em outras situações, né, a gente já viu aqui outros santos que a gente gravou, em que os padres têm mania, às vezes, parece de falar, não, isso aí é coisa da sua cabeça, não viaja, né, não é a voz de Deus, deixa isso pra lá e tal. E é importante ter esses padres, né, que sabe reconhecer mesmo a voz de Deus, consegue separar, ter o discernimento do que é a voz de Deus e o que é da própria cabeça. E ter a coragem de chegar ali no confessionário e falar assim, olha, minha filha, eu sei do que eu tô falando, confia em mim, Deus te quer para ser santa. Porque, você tem que ter muita confiança naquilo que você está falando para chegar. Se eu chego lá no confessionário e falo um negócio desse para mim, eu tenho um piripaque na hora. Além dela ter aceitado, ele tinha muita sabedoria e coragem em falar, olha, não, vem cá, Deus me falou isso. Imagina se ele tivesse enganado, né? A pessoa... Exato. E aí eu acho que a gente já pode aproveitar para puxar o gancho de outra coisa e a gente fazer um merchan, que é, o padre falou para ela o seguinte, Deus te chama à santidade. Ele chama todos nós, né, a sermos santos. Como está na Bíblia, inclusive, né, ser de santo como o vosso Pai é santo. E nós estamos aqui há mais de 40 episódios falando de pessoas que chegaram lá, atingiram essa meta, e eles foram, como ela, uma dona de casa, né? Uma mãe de família, casada. A gente já falou de quem era mais velho, de quem era mais novo, de leigo, de religioso, de criança. A gente já falou de todos os de jovens, sabe? A gente falou de Carlo Acutis, que nasceu depois de mim e já é beato. E eu tô aqui batalhando firme e forte nessa vida. Então, assim, é um chamado universal a todos nós, né? Então, é legal que isso fortalece ainda mais, né? O que a gente vem falando há 40 episódios, né? Sejam santos, minha gente, sejam santos. É isso que Deus espera de nós. Não menos que isso, tá?
outra coisa aqui que me chamou muita atenção, gente, foi que ela imagina assim, ela era uma jovem, né? E ela sentiu uma inquietação, ela viu que ela tinha uma inquietação ali na alma, um vazio, e ela não ficou quieta em casa, não. Ela não ligou para as amigas. Gente, não sei o quê. Ela poderia, né, achar que era algo passageiro. Não, ela ficou inquieta, ela sentiu um vazio na alma e ela foi atrás de ajuda. Não foi ajuda médica, ela foi atrás de um diretor espiritual. Né? Claro que a gente não tem aqui todo o contexto, a gente não sabe se alguém aconselhou ela dessa forma, se em oração ela ouviu, se foi o próprio Deus que a guiou, né? O contexto, se ela ligou de fato para as amigas aqui, mas pelo que a gente estuda, ela foi direto para um diretor espiritual, né? Ela foi buscar ajuda na igreja. Você falando, ela foi buscar ajuda na igreja, acho que Deus já esse incômodo que ela tinha, né? Foi sendo tão grande que tinha que ser suprido de alguma forma. E aí ela foi buscar, e o legal foi isso, né? Ela não se acomodou. Ela não ficou acomodada ali dentro. Tô me sentindo angustiada, não sei o que é. Beleza, não sei o que é, vai ficar por isso mesmo. Vou fingir que não tô ouvindo, ou não tô sentindo. Não, ela foi buscar. E aí, assim, depois que ela encontrou, né, o Padre Ângelo, ela disse que esse foi o momento da conversão dela. Ali no primeiro encontro com o Padre Ângelo, ela considera como sendo o momento da conversão dela. Aí, a partir disso, ela começou a se dedicar, né, a fazer mais orações, mortificações. Então, ela foi se aprofundando cada vez mais. Foi através disso que também ela foi conseguindo transformar o marido dela, né, transformar ali aquele temperamento rude e tudo mais, mas a muito custo de muitas coisas. E aí eu vou ter que ficar citando o livro, tá? Depois vocês ouvintes vão lá atrás que vale a pena. Depois o Mark coloca aí nas fontes. Então ela fala assim no livro, né, que ela foi buscando, foi fazendo penitências e tudo mais. O Padre Ângelo às vezes freava ela, porque ela queria fazer penitências a mais, então que isso poderia prejudicar a saúde dela, então ele não deixava, mas mesmo procurando, vivendo essa... E aí isso é uma das coisas, assim, um parêntese meu, é uma das coisas que muito me chama a atenção nela, que é essa questão de que ela conseguiu equilibrar o lado espiritual, de oração, místico, de tudo que ela vivia, sem nunca abandonar a questão dona de casa, esposa, mãe, né? Então ela não se perdeu, né? Eu acredito que muito por ajuda também do padre que ajudou, mas ela não se perdeu nesses papéis. Ela manteve a sua vocação, né, Dani? Ela foi chamada. Sim, ela manteve a vocação dela de esposa, dona de casa, mãe, mas sem também deixar de atender o chamado a ser quem ela é, quem Deus reservou para que ela fosse, né? A mulher mística. Enfim, fez muita coisa aí que a gente ainda vai falar sobre o lado místico dela. E o que é legal, Dani, desculpa te interromper, Imagina. Mas só nesse negócio que você falou, né? Porque não era uma religiosa, né? Às vezes eu fico pensando assim, é muito mais fácil uma religiosa ser santa. A pessoa reza o dia inteiro, reza o rosário o dia inteiro, não sei o que o dia inteiro. Agora, para nós, não. E ela conseguiu manter uma perfeita vocação, né? Manter perfeita a sua vocação, foi excelente na sua vocação e ainda assim, né, fazer outros propósitos que Deus tinha para ela. Então, e é isso mesmo, ela não se perdeu nos papéis, né? Conseguiu equilibrar, ela não era uma religiosa, era uma dona de casa. E uma das coisas que Deus revelou a ela, em uma das revelações, assim, que também, né, foi um tapão na cara que eu tava lendo, que é assim, ele falou para ela que a verdadeira perfeição consiste na mortificação da sua própria vontade, em ocultar boas obras que se faz, em ser boa, caridosa e paciente. Então ela levava o lema de a melhor penitência é a paciência. Aí eu, mano, morri! Quantas vezes por dia eu perco a paciência? E quantas vezes eu reclamo? E quantas vezes, né? Então eu comecei, eu falei, oh meu Deus, ainda falta tanto, ainda tô tão longe, mas tudo bem, estamos na luta. A gente vai continuar na luta. Mas ela era assim, né? Ela
a paciência era uma virtude dela, mas que também a levou para a santificação dela, né? Tipo, então ela vivia isso como algo que Deus disse a ela também. Então, não era só que ela nasceu paciente, ela era perfeita. Talvez em alguns momentos, como você disse, a gente não tem o contexto. Talvez em alguns momentos ela teve vontade de perder a cabeça. Mas ela entendeu que aquilo era também uma mortificação e ali seria uma transformação, né? E aí, talvez o marido dela também foi muito transformado por conta disso. Então foi uma das coisas assim que me chamou muita atenção. Eu tenho que fazer um paralelo dela com Santa Francisca Romana. Então, gente, quem não ouviu o episódio de Santa Francisca Romana, vá lá. O Marcos sabe o número, eu não sei. Ele vai falar aí pra vocês. Mas era outra esposa, dona de casa, que tinha um lado místico e que soube viver também as duas coisas sem se perder. Então, assim, estudando sobre a Ana Maria, me lembrou muito também o episódio de Santa Francisca Romana, que também mexeu bastante comigo. Só então para fazer um gancho com esse ponto, e antes disso, o episódio de Santa Francisca Romana é o episódio 23, tá, gente? Então quem quiser ouvir, vai lá. Coitado do Marcos, tem que lembrar tudo de cabeça, mas eu não lembrei não, então eu abri o Spotify aqui rapidinho, e é o episódio 23, tá? E uma coisa que eu fiquei pensando, né, nesse episódio, assim, nesse ponto que vocês falaram agora, né, porque alguns ensinamentos que eu fui tentando buscar, lendo sobre ela nesse ponto, assim, né. Primeiro que ela queria fazer penitências e mortificações realmente muito rigorosas, né, e o padre, sabiamente, falou, não, pode parar com essas ideias aí malucas, não precisa de tudo isso. Por quê? Ele falou pra ela, a partir do momento que você casou, você não é mais só sua, você também é do seu marido e dos seus filhos. Então você não pode fazer algo que vai atrapalhar a sua vocação. Você primeiro tem que garantir dar conta da sua vocação, que é ser mãe, que é ser esposa, sabe? Que é servir dentro de casa, na sua família doméstica. E aí, hoje em dia, quantas pessoas, né? Não sei, vocês que estão nos ouvindo, né? Quantas pessoas, muitas vezes, a gente vê nas nossas paróquias que a pessoa passa o dia inteiro enfurnada dentro da igreja, dentro da paróquia. Na paróquia, na igreja, é um poço de santidade, mas em casa, cara, não tem paciência, não tem amor com os filhos, não tem, sabe, não cuida. E o cuidar em tudo, né, por exemplo, tanto pro marido quanto pra esposa, né, pros dois, assim, sabe. É o cuidar sei lá, deixar a casa em ordem, as coisas limpas, arrumadas, sabe, pra ter, né, um cuidado ali. Então, ela mostra pra gente que, primeiro, cuide da vocação ao que você foi chamado. E isso para mim também foi um processo, sabe? Para eu entender isso e aprender, porque eu achava assim, ok, eu casei, né? Então eu e a Dani, casados, temos nossos filhos e tal, mas eu preciso servir milhões de pastorais para poder, sabe? Para Deus achar que eu tô aqui, que eu existo, que eu tô vivo, eu preciso servir em milhões de lugares. Não, se meu chamado é o matrimônio, minha vocação é essa, então eu preciso manter isso em dia. Eu garantindo que a minha família tá bem, sabe, tá bem guiada, direcionada, que eu e a minha esposa estamos conseguindo cuidar e dar uma boa educação para os nossos filhos, aí sim, se eu conseguir, além disso, servir em alguma pastoral, amém. Se não der, beleza. Deus tá vendo que eu tô cumprindo meu chamado e minha vocação, né? Então acho que esse é um ponto que ela vem nos ensinar, né? E aí, aqui nesse ponto, é onde linka com a frase do Chesterton que eu falei. Por quê? Para ela só era uma simples mulher, casada com um homem muito simples, que tinham filhos simples, e onde estava todo o lado extraordinário disso, né? Porque é na família mais simples, mais humilde e mais pacata que Deus simplesmente olhou e falou assim, quer saber? Eu vou encher essa mulher de dom, vai. Deixa eu escolher ela aqui pra derramar um pouquinho. Assim, ele pegou a jarra dos dons místicos e começou a derramar em cima da cabeça dela, né? Não, ele deu todos. Deu todos. Não Todos existe mais um dons, pouco, tá né? tudo com ela. Exatamente. Então, assim, o que é mais bonito é ver isso, né? Que, assim, pra ela era sempre muito simples, muito humilde, né? Ela rejeitava tudo. Tanto é que, para dar um exemplo, assim, né, dessa questão da humildade dela, né? Certa vez ela curou uma mulher que era muito rica, né? Ela tem esse dom de cura também, né? Entre todos os outros dons que ela tinha. Então ela curou uma mulher que era uma senhora muito rica.
E a senhora, óbvio, né, em gratidão, ofereceu para ela, né, uma soma grande, uma quantia grande de dinheiro, e ela na lata já mandou, né? A Deus eu não sirvo por interesse. Agradece a Santa Virgem, não a mim. Vida que segue. É uma mulher simples, como na humildade dela, querendo só servir a Deus e a família dela. Né? Eu posso ler aqui. Desculpa, gente. O livro é muito legal. Ele tem 3 páginas falando sobre ela, mas é fantástico. Posso ler um testemunho do Domênico falando sobre ela na família? E o legal, olha só a coisa, né? Ele foi testemunha no processo de beatificação dela. Então, aos 91 anos de idade, ele foi testemunha da sua esposa ali, que foi, né, que estava acontecendo ali o processo da beatificação. Antes de você ler, deixa eu só fazer um comentário disso que você falou rapidinho, que eu acho sensacional, que é o seguinte, tipo, eu fico imaginando essa cena, sabe, essa situação, tipo, de um marido, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, assim, poder ver esse ente querido e tão próximo sendo elevado aos altares, sabe, tipo, você tá na missa de beatificação ou de canonização do seu esposo, da sua esposa, de um filho seu, do seu irmão, de alguém. Cara, como é você falar assim, eu estava aqui, vivendo do lado desse santo todos os dias da minha vida aqui dentro de casa e como isso é louco, né? E é você também, né, tendo esse amor todo por aquela pessoa, né, por esse ente querido, ter a certeza de que agora ele tá lá no céu, né, e tá intercedendo por você. Eu viajo nessas coisas. Assim. Não foi só com ela, né? Aí a gente tem outros, aí a gente vai citar Santa Giana Beretta Molla, que o marido foi, né, esteve lá presente também. Enfim, aí tem vários, né, vários e vários não, mas aconteceram alguns desses casos, e realmente eu não consigo nem imaginar como seria. Enfim, eu vou ler aqui só um trecho que ele fala, ele descreve como que ela era em casa, né, o que ela fazia. Então era assim, ó, acontecia frequentemente que chegando em casa para trocar de roupa, encontrava muita gente desconhecida que vinha consultar a minha mulher. Mas ela logo que me via deixava qualquer um, mesmo que fosse um monsenhor ou uma senhora importante, para me atender, servir-me a comida e ajudar-me com esse imenso carinho de esposa que sempre teve comigo. Era perceptível que o fazia de todo o coração. Ajoelhar-se-ia para tirar-me os sapatos se eu tivesse permitido. Para mim, para meus filhos, Ana Maria era a felicidade da família. Ela mantinha a paz no lar. Apesar de que fôssemos muitos e de temperamentos diversos. Então, assim, eu vou parar por aqui. Se você quiser, você lê o livro. Recomendo. Mas olha só o Domênico falando, né, sobre como que ela era. Ela era a felicidade no lar. Ela não media esforços tanto para o Domênico quanto para os filhos. Aí a gente vai, né, eu sempre me lembro assim que o humor da casa é a mulher. É a mulher, assim, que tem esse dom de modelar, de regular o humor da casa. Então, eu já ouvi isso em alguns lugares e eu sempre meditei muito sobre isso, porque se a gente tá pé da vida e tá naquele dia atacado de humor, você pode prestar atenção que todo mundo ao redor fica também. Então, os filhos ficam irritados, o marido fica irritado, todo mundo fica irritado, aí fica todo mundo bravo, começa aquela coisa. Mas se você se esforça e tenta manter ali, né? Então, assim, o marido não estava num dia bom, o filho estava num dia irritado, estava naquele dia mais difícil, mas aí você segura o humor, aí você tenta transformar a sua casa, tenta transformar aquilo que os seus filhos estão sentindo, tenta mediar ali os conflitos. Então, você vê que a coisa vai se transformando e é a mulher que tem esse papel. É muito louco isso, parece uma coisa pesada, mas ao mesmo tempo, se a gente olhar, não é uma coisa, né, não é para ser pesado, mas olha a riqueza que a gente tem e olha a responsabilidade também que a gente tem na mão de modelar, né, tornar o ambiente familiar um ambiente mais leve, mais agradável. Né? E aí eu me lembro muito assim, um padre falou para mim também recentemente, estava com algumas questões, porque,
enfim, não sou Ana Maria Taide, tenho muitas dificuldades, ainda estou muito na luta para ser uma boa esposa, uma boa mãe, então, mas ele falou isso para mim recentemente também, ele reforçou muito isso, ele falou, olha como você está e olha para a tua casa, então assim, seja mais leve, foi isso que ele me disse, seja mais leve, a sua casa precisa disso, né, seus filhos precisam de uma mãe mais leve, sua casa precisa, seu marido precisa, então seja mais leve. E isso, assim, quando eu fui estudar sobre ela, enfim, fiquei fazendo os links todos aí, falei, tá bom, já entendi, preciso melhorar, tô falhando nisso, né, tô sendo aí a mal-humorada da casa, tô sendo o Domênico da casa. Então, preciso melhorar, porque no fim das contas, a mulher tem esse dom, sei lá, esse jogo de cintura, de ir ali mediando, né, vai ali e muda ali, faz uma piadinha aqui, faz um negocinho ali, faz um negócio, e quando você vê, às vezes o humor se transformou mesmo, e o ambiente muda. Não é à toa que dizem que é a mulher que edifica o seu lar, né, Dani? Porque eu acho que a gente tem sim esse dom, né, dado até pelo próprio Deus, porque a gente, de alguma forma, eu vejo como a mulher um intermédio entre o pai, né, entre o marido e os filhos. Porque a mãe, a mulher, ela cuida do pai e ela cuida dos filhos, né? Isso desde antes, quando a mulher, né, há muitos anos atrás não trabalhava, ela era responsável pela educação dos filhos e tudo mais. E isso, acho que culturalmente, isso vem até nós, né? E a mulher, eu acho que ela tem esse perfil mais maleável, né? Elas têm um jeitinho de lidar. É como Maria, né? Se você vai pedir alguma coisa, você vai pedir direto para Maria, para que ela vá falar com seu pai, que é Jesus, para que ela fale de um jeito mais amigável, por favor, nosso filho lá, dá o que ele tá pedindo ali, é um carrinho novo, dá lá para ele. Então a mulher, ela tem esse joguinho de cintura mesmo, mas ao mesmo tempo que ela pode ser uma dócil, ela também pode acabar com a energia da casa, porque a gente é grossa, né, no caso, porque a gente é grossa, a gente grita, a gente perde a paciência, porque enfim, assim, o que a Ana Maria me trouxe foi uma questão de humildade, né? Cara, ela se ajoelhava para tirar o sapato do marido e a mulher tinha os dons que se ela quisesse levitar, ela podia levitar, mas ela preferia se ajoelhar e tirar os sapatos do marido, né? Ela trabalhava, cuidava dos seus da casa, cuidavam de milagres de pessoas que vinham atrás dela e ainda assim, ela não ficava assim do tipo, meu Deus, eu tenho 300 coisas para fazer, eu tô cansada, é tudo comigo, vá tirar o sapato você, pega seu filho e vá dar banho nele, que eu tô aqui cuidando de uma fila de gente que tá aqui na porta da minha casa querendo milagre. Não! Então ela tinha ali uma humildade de, gente, espera só um minutinho que meu marido tá precisando de mim, e priorizava o seu lar, né, o seu marido acima de tudo, né, e não é à toa que o padre falava, né, que a mortificação dela, a principal jejum, né, a penitência dela era o seu lar, porque, gente, dentro do lar, era isso que eu ia falar, assim, a gente tem oportunidade para ser santo a rodo, é que a gente acha que o santo tem que ser místicos, né? Levitar, ter as chagas aqui. Mas a própria Beata Chiara Lúcia, né? Ela ainda não é santa ainda, mas ela não tinha nada disso, né? Então a gente tem oportunidade para ser santo a rodo dentro de casa. E a gente que tem família, né? Que tem um matrimônio, é mais ainda. Por isso que eu até brinquei no começo, falei que essa mulher já é santa só por não brigar com o marido dela. Né? Eu poderia ser santa também, era só aqui, ó, não discutir com meu marido, não achar que tá tudo comigo, que eu tenho que fazer 50 milhões de coisas, não, mas me calar, servir por amor, a penitência que eu sou chamada, que já tem um monte dentro de casa, quer limpar, lavar a louça já é penitência, como isso aí, lavar a roupa, já é penitência aí, minha gente. Então, a gente perde essas oportunidades, eu acho, sabe? Querendo ser muito dono de si, não vendo, na verdade, esse servir como algo para Deus, eu acho que a gente perde a oportunidade de se santificar nessas coisas de casa. Tentando pegar um pouquinho de cada coisa que vocês falaram, né? Acho que a primeira delas, e acho que todo mundo que está ouvindo a gente vai concordar, né? Só para reforçar um ponto, vou até falar rápido, porque não precisa reforçar tanto, mas é importante dizer que é comum, né? Todos os maridos, eles estão sempre de bom humor, radiantes e tal. Eu acho que todo mundo vai concordar, isso é básico, assim, né? Mas beleza, pula essa parte, aí deixa eu chegar no outro ponto.
Que a mulher era tão mística, né, Aninha? Que assim, ela podia tirar o sapato do marido estalando o dedo igual o Thanos, né? O sapato sairia sozinho, né? É tipo isso. Mas não, ela ia lá, ajoelhava na humildade, ia servir. E eu acho que o ponto importante, como até a Dani leu no livro, é que, olha que bacana, né? Um pouco do que eu falei da vocação, né? Ela podia estar lá com a rainha, não sei da onde, com a senhora mais rica e importante de Roma, o monsenhor, não sei do que lá. O marido chegou, ela falou, peraí, gente, rapidinho, segura aí, porque assim, ela ia na hora servir a vocação dela, né? Que era a casa, era o lar, era a família. Então o marido chegou, ela ia lá, deixa eu colocar comida aqui, cuidar pro meu marido, ver se ele tá bem. Tá tudo certo? Tá. Aí ela volta lá, deixa eu fazer mais um milagre, deixa eu dar mais uma orientação, né? Deixa eu contar a profecia que Deus me disse aqui para o Monsenhor, para ver o que funciona e tal. Então, assim, isso é muito bonito de ver, né? Que é, de fato, essa vocação, né? Que eu tava falando. E aí um outro ponto que linka, assim, com o que você falou também. Primeiro ponto, assim, né? A igreja, ela vai canonizando os santos para nos dar modelos e referências. Ela fala assim, ó, tá vendo essa pessoa aqui, ó? Ele, com todos os pecados dele, com todos os defeitos dele, ele seguiu esse caminho aqui e chegou no céu, tá vendo? Então, se você quiser pegar essa estrada aqui, então seja a estrada de Chiara Lute, seja a estrada do Beato Carlo Acutis, seja de Santa Francisca Romana. Se você fala assim, nossa, eu tenho muitos filhos e sei lá o que, eu não sei o que fazer e tal, beleza, vai ver São Luís e Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha, são modelos, né? São sempre... Por que eu digo isso? Porque todo mundo que alcança o céu é santo. É santo. É que às vezes a gente confunde, né, o nome santo achando que é só os canonizados, mas não. Todo aquele que chegou no céu é santo. Então, se você parar para pensar, os santos canonizados, ele é só a pontinha do iceberg, né? Porque lá o céu está repleto e populado de santos. E aí conecta com o que você falou na questão de ser santo no dia a dia, né? As oportunidades que a gente tem. Por quê? Eu acredito que Deus, ele não fica torcendo para ninguém ir pro inferno. Ele não fica falando, não, eu não vou dar essa oportunidade não. Ela poderia ser santa, mas não. Quer saber? Vou. Não, não fica, gente. Pelo amor de Deus. Deus quer encher o céu do maior número de almas e santos possíveis. Então, o que eu acho, tá? Não é nada que a igreja fala, sei lá, mas eu acredito muito nisso, que assim, Deus nos colocou no melhor mundo possível. Sabe? Tipo, ele fez o Marx neste período em que eu vivo, para que já existisse Spotify, computador, e eu pudesse gravar o Santo do Fundão, para que eu tivesse o contato frequente com a vida dos santos, para que isso fosse um caminho e uma forma de eu olhar para as coisas de Deus, olhar para a vida dos santos, e isso me dá um chacoalhão, e eu tomar vergonha na cara, e pelo menos querer ser santo, né? Porque se eu vou chegar lá, só Deus sabe, mas pelo menos que eu tenha essa vontade. Porque se eu nascesse talvez lá em 1800 e bolinha, que não ia ter nada disso, eu ia ficar lá encostado, de boa, vendo a vida passar, sem fazer nada. Então, assim, bom fleumático. Bom fleumático que eu sou, eu ia ficar de boa, só pensando no nada. Então, assim, eu acho que Deus, ele coloca a gente no melhor mundo possível, onde a gente vai estar com as ferramentas necessárias para ser santo. E é isso que você falou, né? Ser santo é uma escolha, é uma decisão, né? Quando a gente escolhe a santidade, a gente começa a ter esse olhar, aí a gente vai fazendo tudo por amor, a gente vai colocando Deus em todas as coisas. Aí a gente vai aprender com Santa Teresinha a ser aquele passarinho, mas com uma alma de águia, né? Um coração de águia, como ela falava. Então, é nesse caminho, acho que é por aí, né? O céu, gente, deve ter um monte de santo que a gente, obviamente, não sabe, que é santo só porque nunca gritou em casa, que é santo porque lavava a louça elogiando o passarinho a Deus. Deve ter santo a rodo, gente, com coisas ordinárias do dia a dia. E a gente não sabe, né? Porque a gente, lógico, vai saber daquilo que chega até nós, e aí geralmente são santos místicos, né? E tudo mais. Então é que a gente acha, né, que a mística é o que faz a pessoa grande, meu Deus. Não, gente. Assim, sabe o que a Dani até leu aqui falando dela, né? Que é a paciência, sabe? Assim, é você fazer as coisas sem contar nada pra ninguém. Você não tem que ficar se vangloriando porque você faz, porque você ajuda, porque você ama, porque você é tal. Tipo, ela não tirava. Como fala? Ela não ajoelhava pra tirar o sapato do esposo. E nesse momento tirava selfie pra postar no Instagram e falar assim: uhul, tô tirando o sapato do meu esposo, que beleza. Não, ela ficava na boa, na dela. Tudo bem que não tinha Instagram na época, mas se tivesse, eu acho que ela não ia postar também, não. Então, assim, ela ficava de boa, na dela. E é no ordinário, é nas pequenas coisas, né? Que é aquilo ali. E assim, aí eu acho que a grande mortificação é você mortificar a sua vontade, né? Porque assim, nós somos aqueles. Foi isso que Deus revelou para ela.
E uma grande mortificação era a mortificação da vontade. E que essa, então, é realmente uma grande luta. Eu não sei se fala por todos, mas é uma luta sempre minha. Então, e isso é uma coisa que Deus nos deu para que a gente possa, de fato, escolher Ele com todo o nosso entendimento, sabe? Porque, por exemplo, o que separa a gente dos animais é um pouco disso, assim, né? Por exemplo, imagina lá que você coloca um pratinho de comida, Aninha, você que tem um cachorro aí, o Joey. Se você coloca lá um pratinho de comida e ele tá com fome, o que ele vai fazer? Ele come. Você já viu o Joey fazendo jejum? Não. Não. Se tem, ele come. Se tem comida? Tem. Ele tá com fome? Tem. Ele vai comer. Porque ele não tem controle das vontades dele, é instinto, né? É uma coisa que tá além disso. Nós não. Eu posso sentir fome e falar assim, bom, por Deus, eu não vou comer aquela pizza maravilhosa que tá ali na mesa me esperando. Eu posso escolher isso, sabe? A gente pode escolher se mortificar por amor a Deus. Então, é nessas pequenas coisas. Eu falei jejum, só um exemplo, tá? Só pra vocês entenderem. Eu posso escolher não comer, mas você pode escolher não ir para algum lugar. Você pode escolher não, sei lá, assistir alguma coisa que você queria muito, mas para ficar em oração. Assistir é não falar também. Porque, então, por exemplo, ela tava lá, ela foi lá tirar o sapato do marido dela. A gente tá falando do sapato aqui, gente, mas não é exatamente isso, tá? Não é porque você tem que tirar, tipo, o chinelo do seu marido. Então pode ser qualquer coisa. Mas quem garante que por dentro ela não tava xingando, brava, meu Deus, lá, um monte de gente lá fora, tendo arrumar e desamarrar. Por dentro ela podia estar sentindo um turbilhão de coisas. Mas ela, né, pode ser de duas formas. Ou ela, como é que é o nome da palavra que vocês falaram, gente? A mortificação. É o fato dela ir lá e tirar o sapato e tudo mais, ou o simples fato dela não ir lá reclamando, blasfemando, falando um monte de coisa. A penitência dela foi se calar. Ela se calou, se falou, por dentro estava pegando fogo ali, talvez, né, gente? Tô chutando aqui. Mas não falou, né? O outro pode ser, não, o simples ato do servir ali, espera todo mundo lá fora, tem um monte de coisa para fazer, mas aguarda aí, gente. Então, mortificação dentro de casa é o que não falta. É o que não falta. E eu queria só complementar que, assim, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, vendo vocês falarem, é que, às vezes, né, e aí você vai vindo a transformação do nosso coração. Então, talvez no começo, ela poderia até fazer coisas sem querer fazer, mortificando a vontade dela e não reclamando. Então, ela decidiu, ou escolheu e conseguiu não reclamar. Porém, eu acredito que também que com o passar do tempo que ela foi fazendo essas coisas, isso foi modificando o coração dela. Então, não era mais pesado, já não era mais uma mortificação, era um gesto de amor concreto e real, entendeu? Se a gente começar a pensar, assim, até nos exemplos de casa todos os dias, né? Eu fiquei pensando, eu posso citar um meu, assim, uma graça alcançada com muito sacrifício, assim, muita, enfim, transformação divina. Eu sempre detestei cozinhar. Eu vou falar sobre isso. Eu sempre detestei cozinhar. Eu nunca gostei de cozinhar. Nunca quis cozinhar, não gostava de cozinhar. E eu detestava, assim. Aí eu casei, tinha aquela obrigação de recém-casado de cozinhar pro marido, mas aí meu marido é tranquilo, de boa. Tá tudo bem. Se tiver um prato lindo, um camarão internacional do Cocobumbu tá ótimo. Se tiver um pão com manteiga pra ele, tá ótimo também. Então, aí eu falei meio que relaxando. Eu falei, então não faz questão, também não precisa me matar, né, gente? Tá tudo bem. Aí foram chegando os filhos, eu precisava alimentar os filhos. Então eu fazia ali o mínimo que eu conseguia fazer para alimentar os filhos. Porém, nos últimos tempos, assim, eu fui vendo que o gesto de cozinhar era muito mais que só alimentar, sabe? Nessa questão de servir, eu fui entendendo que o cozinhar ali, eu estava servindo a minha família. E que eu poderia ser melhor nisso. Então foi todo um processo que Deus foi operando mesmo em mim. Eu fui entendendo o que significava o gesto da cozinha e o que né, uma alimentação melhor, um cuidado melhor. E hoje eu posso dizer que eu gosto de cozinhar, né? Graças a Deus eu gosto de cozinhar. Então não faço mais por obrigação só.
tenho a obrigação de fazer? Eu tenho, porque eu tenho que alimentar minha família. Mas, ao mesmo tempo, eu não faço só por isso. E o engraçado é que eu já percebi que, por exemplo, às vezes eu tenho a oportunidade de pedir uma marmita, falar, não, já vamos pedir a comida. Aí eu olho e falo, mas eu consigo fazer algo melhor, eu consigo fazer alguma coisa que talvez vá ser melhor que aquele bandecão ali que a gente vai pedir. Então eu vou lá e faço. E não é pra me vangloriar, né? Que aí eu já tô falando, tô sendo ao contrário do que Ana Maria Taige fazia. Mas é só mostrando que às vezes assim, também os nossos corações, né? E as nossas vidas, elas vão, conforme a gente vai exercitando, vai buscando e vai querendo, vai desejando, vai sendo transformado, né? Isso é um exemplo que eu estou citando só para ilustrar, mas eu me dei conta agora, eu falei tantas outras coisas que eu ainda preciso melhorar, que talvez se eu for começar a buscar com mais afinco, com mais determinação, com mais vontade, eu vou chegar lá também, porque Deus, né, Deus é pai, ele não desampara, eu não vou pedir algo, não estou pedindo algo ruim, né? Então eu fiquei pensando nisso, né, vendo tudo as reflexões de vocês falando assim, e aí eu fiquei pensando nesse exemplo de tipo, que ela talvez começou como uma mortificação ali servindo, mas que aos poucos também o coração foi sendo transformado e isso realmente virou um gesto de amor concreto. E para ela já não era algo difícil ir lá, querer se abaixar para tirar o sapato. E aí o exemplo do sapato, né? Mas entre outras tantas coisas que ela fazia pela família. Não sei se deu para entender. Eu dei voltas aí. Sim. Não, é isso mesmo. Às vezes só o fato de você pegar algo que talvez você não gosta tanto e falar, quer saber? Eu vou fazer o melhor nisso aqui. Isso já é uma baita mortificação, né? E realmente a gente conseguir ir mortificando, enfim, né, contornando a nossa vontade, às vezes vai engolir um sapo ou outro, mas faz parte, né? Hoje em dia, inclusive, né, que os temperamentos aí estão em alta, deixa eu falar um pouquinho aí para os coléricos, né, que são conhecidos aí por essa, meu Deus, essa ira, essa Cuidado que você vai falar, hein? Tem uma colérica aqui, vou falar. Não, mas assim, peguem como exemplo um santo que é tido como um colérico, né, que é São Francisco de Sales. E um colérico daquele, ele é conhecido como o santo da mansidão. Olha só, você fala, meu, como é que pode um negócio desse? Pois é, minha gente, pois é. A gente ainda vai fazer um episódio sobre ele um dia, quem sabe, mas enquanto eu ia você falar espera... Isso. Eu ia falar, gente, quer conhecer a gente? Tá na lista. Um dia a gente vai gravar sobre ele. Nossa, a lista tá parecendo um catálogo do Google, né? Tem 300 Não, já falei, nossos filhos vão continuar o podcast, porque a lista só aumenta. Então é isso, né? Às vezes é mortificando a nossa vontade e isso também é um caminho de santidade, né? E minha gente, até agora a gente só falou do ordinário, hein? Nem falamos da místico dessa mulher, gente. Vamos entrar agora um pouquinho, só para antes da gente chegar na parte final ali do que a gente aprendeu com ela, um pouco desses dons místicos, né? Quem quer comentar aí um pouco de quais eram esses dons ou trazer algum exemplo pra gente? Poxa, a Aninha fez a lista. Não foi bem assim. Vamos lá, gente. Vamos entrar aqui então na parte mística dessa mulher, né? Porque foi uma das coisas também que mais me chamaram a atenção, né? Então, além dela se manter fiel ali, né? Como a gente já falou, a sua vocação de mãe e esposa, veio junto com ela, né? A partir do momento que ela aceitou, né? A conversão e todo o chamado de Deus, veio com isso vários dons, né? Ela tinha visões, ela tinha revelações, ela previa o futuro, ela passou por muitos sofrimentos, também curou muita gente, né, muitos milagres. E isso aqui, gente, era o cotidiano dela, tá? Era a rotina. A minha rotina é limpar a casa. A dela era sair distribuindo curas assim, ó, né? Como se fosse nós aqui cortando tomate pro almoço. Dela, né, acho que a Dani já até comentou, ela transformou a casa dela no verdadeiro santuário, né? Ela tinha várias imagens, vários símbolos religiosos, ela tinha uma lamparina que sempre ficava acesa em honra da Virgem Maria. Inclusive foi através dessa, acho que dessa lamparina aí que ela conseguiu curar a netinha dela que teve um probleminha no olho, se eu não me engano. E ela tinha também, gente, uma pia que sempre tinha água benta, não podia faltar. De jeito nenhum água benta, porque ela falava que essa água benta ela afugentava os demônios, né?
E aqui já vale até um parênteses antes da gente entrar aqui nos dons dela, porque, gente, a gente precisa lembrar das ferramentas que a gente tem para expulsar o mal de nossas vidas e usá-las. Um cristão, gente, precisa ter uma água benta em casa, ele precisa usar, ele precisa ter um óleo, um terço, uma Bíblia. São armas da guerra, meu povo, né? E essas armas aqui a gente não usa só em batalhas como retiros, não. A nossa batalha aqui é contra o mal, ela é diária. Ainda que seja silenciosa, ela é diária. Né? Cada oração nossa aqui, cada mortificação, cada silenciar nosso é uma batalha. O silenciar aqui para eu não matar, não enforcar o meu esposo aqui porque ele não lavou a louça, é uma mortificação e isso incomoda sim o inimigo. Então a gente precisa ter aqui a nossa batalha. Ou a gente precisa ter as nossas ferramentas, os nossos escudos aqui, né? Não sei se eu posso falar, mas não sejamos imbecis, pelo amor de Deus, tá? Bom. Outra coisa também que eu acho lindo nessa mulher, gente, a escolhida por Deus para ser santa. Ela se mantinha na humildade, gente, que ela pediu o consentimento do marido dela para entrar na ordem terceira trinitária. Eu não sei o que é uma ordem terceira trinitária, mas sei que é uma ordem lá. Se alguém souber aí explicar o que é uma ordem terceira trinitária, pois é, ela entrou numa ordem aí. E, gente, assim, ó, presta atenção, ela tinha, quando vocês virem aqui a lista de dons que essa mulher tem, né, e ela ainda assim pediu o consentimento. Oi, meu senhor, tudo bem? Posso entrar na ordem? E ele deixou, né? E eu aposto aqui, gente, que tem a mão de Deus aqui, né, para essa permissão. Porque imaginem, ele casou com uma mulher do bem, mas ela era super vaidosa, que gostava de festa, ela era, né, ela era uma outra mulher aqui. Ele casou com um tipo de mulher. E do nada, ela mudou. Não foi ele que mudou. Ela mudou. Né? E ele teve que. Ele aceitou isso, né? E passou a ter imagens na casa dele. Ela mudou o lar, decidiu entrar aqui para uma ordem. E apesar dessa mudança toda, ele aceitou. Né? E aí é como o nosso querido Isaías disse. Acho que eu vi numa live ontem de. Nossa, lá no Só Pela Misericórdia, né? Uma seguidora que até falou. Acho que foi a Carol Ana Marques, se eu não me engano. Ela falou que agindo Deus, quem impedirá, né? Então, Deus queria. Então, ninguém iria impedir que essa mulher ela conseguisse fazer aquilo que Deus queria, nem mesmo o marido. E ele não barrou em nenhum momento, né? Ele deixou. Exatamente. Só para comentar, Aninha, a ordem terceira, né? Muitas ordens religiosas, ela tem essa ordem terceira para que os leigos possam, né? Adentrar ali a ordem, até fazer um certo nível de votos ou de se consagrar, né, mas sem necessariamente ser religioso ou virar religioso, né? Então, no caso da ordem terceira trinitária, era uma ordem chamada, né, Ordem da Santíssima Trindade, por isso trinitária, né? Então ela fez parte dessa ordem, né, como leiga mesmo, né? Ou seja, ela não deixou o lar, não deixou a sua vocação, o matrimônio, para virar religiosa, mas ingressou nessa ordem. Então vamos lá, minha gente, vamos fazer uma lista aqui, ó. Vamos lá. Porque a nossa memória aqui é limitada. Vamos para os dons dessa beata maravilhosa Ana, né, que foram dons, assim, ao meu ver, extremamente singulares e especialíssimos, né? Aos 22 anos, gente, ela passou a ver um globo de luz sobrenatural, né? Eu não vou explicar aqui, tá, a imagem desse globo, porque em palavras vocês não vão conseguir imaginar na cabeça de vocês. Sugiro que vocês deem um Google aí, tá? E procurem essa. Assim que você colocar o nome dela, vai aparecer, tá? Ela começou a ver esse globo, né? O que a gente chama aqui de sol místico. Esse sol, essa imagem, era como se fosse um espelho, ficava a 1 metro de distância na frente dela, a uns 20 centímetros acima dessa cabeça. E o que era, né, gente? O que era esse sol que ficava ali na frente? Era sol que todo mundo queria. Ele era tipo, gente, vamos chamar aqui de espelho mágico, tá? Aquele da Branca de Neve lá. Então, nossa, foi essa analogia, assim, tipo, essa comparação aí que eu também fiz. É isso, gente. Nesse espelho mágico, né, esse sol místico, ela via tudo. Ela viu o que estava acontecendo agora, ela viu o que aconteceu no passado, ela viu o que iria acontecer no futuro. Ela conhecia o segredo das almas, do meu coração, do seu coração, né? E depois eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso, mas esse fenômeno acompanhou ela por 47 anos ininterruptamente. Fazia sol, fazia chuva, ela dentro de casa, na rua, no mercado, não importa o que acontecia, estava lá.
e ela estava vendo tudo o que estava acontecendo. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, porque é desse dom, desse espelho, né, vamos chamar assim, desse sol místico, é que seguiu vários dons que ela teve. Por exemplo, no começo, né, inclusive, esse sol místico, ele tinha a cor, assim que apareceu para ela, aos 22 anos de idade, ele tinha a cor de chamas, né, e o disco que tinha em volta ali parecia ser de ouro. À medida que a Ana ia progredindo nas virtudes, esse sol ele se tornava mais brilhante e se revestia de uma luz muito mais intensa que 7 sóis, né, juntos. Ela via todas as coisas físicas e morais desta terra, ela penetrava nos abismos, se elevava no céu, ela via os lugares, as pessoas tratando os negócios, ela via a política, né, acontecendo, a sinceridade ou a duplicidade dos ministros, ela via, gente, tudo. Ela via, inclusive, as almas que iam para o céu, as almas que iam para o inferno. Gente, ela tinha uma visão assim, ó, que todo mundo quer, sabe? A gente falando assim, eu quero ser uma mosquinha para ver o que estava acontecendo ali. Pois ela via era tudo, tá? De tudo quanto é coisa aqui. Esse sol, né, místico, também ajudava ela a saber as pessoas que estavam próximas a ela. Então, toda vez que uma pessoa chegava até ela e essa pessoa ela tinha uma alma bondosa, esse globo, esse sol, né, ele ficava todo iluminado e ela sentia o cheiro, né, o perfume da virtude. Se fosse uma alma pervertida, o globo ficava em trevas e ela sentia um mau odor do pecado. Então, assim, esse globo, gente, servia para muitas coisas, né, muitas coisas mesmo, e acompanhou ela 24 horas por dia por 47 anos. Ela também era procurada por todo tipo de pessoa, seja pobre, nobre, né, diplomatas, eclesiásticos. Essas pessoas elas vinham pedir conselhos e oferecia, né, recompensas a ela, que obviamente a gente já falou aqui, ela recusava com total humildade, né, dizia que ela não servia a um Deus por interesse. Ela também tinha vários tipos de dons, né, e ela exerceu inumerosas vezes cada um deles. Então ela tinha o dom de cura, eu não vou nem falar aqui a lista de coisas que ela curou, tá? Dom de milagres, ela tinha o dom de visões, o dom de prever, né? Ela, inclusive, nesse sol, né, ela previu a eleição de muitos papas e o que aconteceria durante esses pontificados. Ela também sofreu, né, sofreu de muitas enfermidades por amor à igreja. Alguns o próprio Jesus vinha falar para ela, né, olha, eu quero que você sofra isso daqui na sua carne. Ele não falava o motivo pelo qual ela estava sofrendo, mas ela aceitava de bom grado, né? E um dos seus êxtases, a própria Maria, né, apareceu para ela e pediu para ela ditar, e ditou, né, para ela uma oração que foi apresentada até para o Papa da época, que era o Papa Pio XII, e ele aprovou a oração e ainda enriqueceu essa oração de várias indulgências, né? É uma oração, inclusive, que pede pela igreja. Depois dá um Google aí, né? A última frase da oração diz assim, ó, obtém-nos que o mundo inteiro forme um só povo e uma só igreja. Dá uma procurada depois, que é uma oração muito legal que a gente pode fazer pela nossa igreja. Então, gente, né? Depois de uma lista dessa aí, você fica até meio uau, sem fôlego, porque ela já era tudo isso no ordinário e ainda tinha tudo isso do lado místico. Só que, e aí, como a gente falou desde o começo, né, ela considera a conversão dela lá no início com o Padre Ângelo, mas Deus colocou instrumentos e outras pessoas também na vida dela para ajudá-la. Uma das pessoas, meu padre chamado Rafael Natali, é isso? Rafael Natali, e que ele, por uma série de circunstâncias, ele não tinha muito bem onde ficar e ele acabou indo ficar na casa dela. Então ela acolheu ele, né, ele era um sacerdote, acolheu ele por um tempo e ele foi testemunha de muitas dessas coisas que a Aninha leu e comentou. Ele que foi a testemunha e ele que relatou, ele que anotou, ele que escreveu, porque ela não tinha instrução para fazer isso, né? Então talvez ninguém nem ia saber tudo o que aconteceu na vida dela, porque ela não tinha como anotar, ela não tinha um diário, não era como alguns outros santos que fizeram diários e tudo mais. Mas quem anotava era esse padre. Inclusive,
ele não só notava, né, todas as revelações e as visões e as coisas que ela ia fazendo e ia ocorrendo, mas ele foi testemunha também do quanto ela foi perseguida e sofria atentados do encardido, né? Então ele relata assim, teve um certo dia que a coisa foi tão feia lá que ele falou, minha vontade era correr, eu não queria ficar lá não. Eu tava com medão porque o negócio foi muito feio. Então para vocês verem o tanto de coisas que essa mulher vivia, né, e enfrentava. E ele até teve algumas vezes que ele chegou a pensar em sair da casa dela, mas Deus disse para ele, ainda não. Você precisa ficar aí, porque você precisa anotar e relatar, né, tudo que eu estou fazendo com ela, né, através dela. Então Deus colocou também instrumentos, né, foi colocando sacerdotes, foi colocando pessoas, como a Aninha falou, ela era consultada, então muitos papas, ela, né, teve visões de papas, de sacerdotes que se tornariam papas, mas também muitos papas pediam conselho para ela, né, pediam alguma ajuda, algum auxílio para situações, então ela era muito requisitada, ela era uma mulher extremamente requisitada. E aí, só mais um detalhe, né, de quanto ela é santa mesmo, porque ela ter todo esse trabalho de atender todas essas pessoas e ainda manter a casa dela em ordem, em dia, com marido, com filhos e tudo mais, é de Deus. Dani, filho, é de Deus. E ainda tendo uma televisão aqui, ó, vendo tudo que tá acontecendo, que ela tinha que ter um olho no peixe e outro no gato para saber pelo que tinha que rezar. Gente, é muita informação, muita informação. Ela viu o passado, ela viu o presente, o futuro, as almas dos corações das pessoas, sabe? Gente... É por isso que Deus sabe pra quem dá, né? Porque se ele me desse um negócio desse pra mim, eu ia ficar maluca. Eu não consigo nem lavar a louça ouvindo podcast, prestando atenção. Eu preciso fazer um ou fazer outro. Não dá, gente. Imagina a rotina dela, né? Assim, preparando o almoço, ali a panela no fogo, e alguém batia na porta, ela ia lá fora, põe a mão na cabeça e falou assim, que Deus te abençoe, meu filho. Aí, de repente, nesse grande sol, assim, aparecia, ela chegou a ver a cidade de Roma, né? Em ruínas, porque ela vivia numa época muito conturbada também, né? Da Revolução Francesa, né? Napoleão Bonaparte estava lá causando na Europa inteira e tal. E Roma sofreu também, né? Então, imagina ela vendo naquele sol, a Roma toda sendo, tipo, destruída, assim. E ela, peraí, depois eu penso sobre Roma, que agora a panela tá no fogo, não pode deixar queimar, volta aqui. E os filhos? Então, aí quando ela tá terminando a panela, aí o filho puxa a saia aqui, né? Mãe, não sei o que, ela, peraí, tem que trocar isso aqui, que não sei o que. Então, assim, é uma loucura, né? E eu tô sofrendo pra equilibrar aqui, ó, tenho 3 filhos, tô grávida do 4º, e todo dia eu falo, meu Deus do céu, como que vai ser isso aí quando nascer? Como que eu vou trocar a fralda de 2? Eu não sei, assim, isso eu li em um só lugar, foi só em uma fonte, então eu já vou avisando aqui que eu não sei o quão verídico isso é, tá? Mas parece que ela tinha 7 filhos, né? 3 morreram quando era criança e ficaram 4. Mas além desses, ela também cuidava do pai e da mãe dela, que já eram idosos, e a filha dela, a mais nova, não sei, uma das filhas dela ficou viúva e ela teve que cuidar dos 6 netos dela a mais. Por isso, não foi à toa que Padre Pio, quando beatificou ela, chamou ela de... O que falaram, gente? Peraí. Padre Bento XV, né? Padre Pio não, né? Não foi Padre Pio? Foi... Padre Pio. Papa Bento XV. Papa Bento XV a declarou como a padroeira das mães de família. Gente, era gente demais para cuidar. Não, e se você tem noção, Domênico até fala, né, no processo de beatificação dela, que o filho mais velho deles se casou e veio morar com eles. E trouxe a Nora pra dentro de casa. Então, assim, eu ia falar da Nora agora, porque a Nora, quando chegou, não era boa pessoa, não. Não era Fluxicheri, não. Não era Fluxicheri, não. A mas Nora o sol era... já avisou. O sol veio e ficou em trevas tudinho, eu tenho certeza. A Nora era casca de ferida, mas a Nora também foi transformada. E ela foi tão transformada pela sogra que, assim, com toda a paciência, amor e tudo essa mulher e era, né? Foi, sei lá. Ela também se fez muito presente na vida da Nora e a Nora ficou transformada. Ela teve, né?
deixou de ser rude, snob, todas as coisas aí que ela era, e virou uma boa pessoa, por obra da Ana Maria. Bom, gente, então se vocês deixarem, a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã, né? Vai dar 3 horas de podcast só falando dessa mulher, que de fato para a gente foi uma grata surpresa, né? Poder conhecer um pouco mais da vida dela, entender um pouco mais desses dom místicos, mas principalmente do chamado e do quanto ela servia na sua vocação, na família, né? Então, enfim, ela é a beata realmente das famílias, né? Como o Papa Bento XV declarou. E aí, para a gente ir se encaminhando aqui um pouco para o final, só para contextualizar um pouquinho esse momento, né, da morte dela, ela foi ficando doente, né? Assim, ela foi sendo atingida, né, por diversas doenças, então era dores de cabeça muito fortes, especialmente sexta-feira, então ela tinha dor de cabeça, quando chegava sexta o negócio explodia, né? Então a visão dela ela quase perdeu, ela tinha um gosto muito amargo na boca sempre, então assim, eram várias coisas, então ela foi sofrendo de reumatismo, uma asma muito forte, hérnia, ela foi tendo várias doenças até que chegou um ponto assim que ela ficou de cama e aí já não levantava mais, né? E aí foi quando ela foi chegando assim, né, nos seus últimos momentos de vida. E aí a Aninha vai contar um pouquinho aí de como foi esse processo. O que aconteceu? Na última enfermidade dela, Jesus, eu vou até ler aqui, ó, Jesus queria que ela participasse das dores dele nas últimas horas da cruz em que ele sofreu o abandono total de Deus. Tanto que ela já sentia as dores da morte dela, mas todo mundo estava pensando que ela não ia morrer. Então todo mundo deixou ela tranquila lá, sozinha na casa dela. Ela ia morrer sozinha, porque Deus queria que ela sofresse o abandono total. E aí, na madrugada de uma sexta-feira, que foi a madrugada em que ela morreu, o Monsenhor Nathalie, sei lá, ele teve a premonição da morte dela e foi até a casa dela. E aí encontrou ela sozinha nos últimos momentos. E aí ele fez todas as orações da igreja, né, para essa hora extrema aí. E aí deu a absolvição e ela partiu para o céu. Não foi à toa, né, que ela morreu numa sexta-feira, justamente o mesmo dia que Jesus morreu. Ela morreu no dia 9 de junho de 1837, aos 68 anos. E seu corpo, gente, permanece incorrupto lá na igreja de São Crisógono, não sei, dos Trinitários de Roma, né, da ordem que ela participava, para atestar a vitória da igreja, né, que ela mesma viu lá no seu sol luminoso, né. E aí eu vou abrir uma aspas aqui, que foi a frase que foi dita. O Senhor quer purificar o mundo e sua igreja, para a qual prepara um renascimento milagroso, triunfo de sua misericórdia. Queria dizer nada não, mas aqui, ó, só pela misericórdia de Deus, tá tudo interligado, gente, numa coisa só. É isso aí, muito bom, muito bom. E agora, pra gente se encaminhar para o tradicional final, sim, por mais que a gente já tenha falado muito no meio do episódio, eu quero ouvir de vocês. O que a gente aprendeu com a beata Ana Maria Taide? Começa você. Deixa eu começar aqui, porque as meninas aqui estão ainda nesse processo, né, de tanta coisa que elas aprenderam ao longo do episódio, elas vão escolher ali uma que marcou bastante, né? Mas para mim o que fica principalmente, a maior lição que eu tiro, né, da vida da beata é vocação, gente. Foque na sua vocação. Se você tem a vocação do matrimônio, seu primeiro chamado, você tem que se entregar e você tem que morrer pela sua família, assim como Cristo morreu pela igreja. Então é isso, assim, eu acho que a gente não olha tanto pro matrimônio como uma vocação, sabe? Muitas vezes a gente deixa, tá no automático, né? Ah, todo mundo casa, então parece que não é algo especial, sabe? Não, é uma vocação. Se Deus chamou a uma vida matrimonial, cuide, dê o seu melhor e, assim como Cristo, né? Faça pela sua família aquilo que Cristo faz pela igreja, né? Acho que esse é o maior aprendizado que eu tiro da vida dessa beata hoje. Eu não vou ser a última não, porque a penúltima rouba o da última, entendeu? Eu vou falar agora. Eu já tava assim, não, é melhor não ficar por último. Não, eu vou falar rápido. Vai rolar um fight aqui, gente. Vou falar, pode, Dani? Fala aí. Não, são 300 milhões de aprendizados, né? Vamos combinar. Mas o que eu vou escolher aqui para o dia de hoje é a oportunidade que Deus nos dá de sermos santos nas coisas ordinárias mesmo, né? Na questão de se mortificar no seu matrimônio, se mortificar para lavar uma louça,
ficar quieta quando há vontade de gritar, por mais que você tenha razão, você fique quietinho ali, engole o choro. Então, acho que é isso, as imensas possibilidades que Deus nos dá de sermos santos, não através do misticismo, mas através do nosso dia a dia, né? Cada dia que amanhece, a gente tem uma nova oportunidade de viver uma virtude. Uou! Ai, não, por último não dá, né? Eu nunca mais fico por último. Gente, eu passei um episódio inteiro dizendo coisas que eu aprendi com a mulher. Como é que eu resumo agora? Não resumo. Você escuta o episódio e eu aprendi tudo isso aí que eu falei. Escolhe uma. Vocês escolhem. Assim, ela me chamou, como eu falei no começo, ela me chamou muita atenção pelo ordinário dela, né? Por ela ser uma dona de casa, mãe, esposa. Hoje eu sou dona de casa, mãe, esposa. Então, ela falou muito comigo, muito, muito, como eu já fui falando aí ao longo do podcast. O Marx falou sobre a questão da vocação, né, de priorizar e, enfim, viver a sua vocação. A Aninha falou sobre as questões das oportunidades que Deus nos dá no dia a dia para ser santos. Eu acho que tudo isso se linka e é um grande aprendizado. Para mim também chamou muita atenção o equilíbrio entre as duas coisas, sabe? Tipo, o ordinário e o extraordinário. Cuidar da minha família de forma concreta e prática, mas sem esquecer o místico, sem esquecer o lado espiritual, que é uma das coisas assim que nos últimos tempos tem me tocado bastante e eu tenho refletido muito para tentar achar essa medida, né? Então, falando por mim hoje, eu acho que porque você não pode ser também sabe, é o equilíbrio da coisa, nem mais nem menos, né? Nem tanto Marta, nem tanto Maria. Você tem que achar aquilo. Deus te chamou para ser dono, sei lá, para uma família, cuidar da família. Você não pode deixar a sua família de lado para ir rezar somente, porque a sua vocação é a sua família. Mas, ao mesmo tempo, não dá para só cuidar da sua família e esquecer de Deus, né? Então, isso é um aprendizado para mim que eu estou tentado buscar, praticar, e ela só veio fortalecer essas reflexões que eu ando tendo ultimamente. Acho que é isso. Mas se vocês virem aí, eu passei o episódio inteiro falando tudo que eu aprendi com ela. Não, foi excelente. Muito bom, gente. Bom, então temos um episódio, né? Temos um jogo! Nossa, a gente tava morrendo de medo de não ter um episódio, gravamos 2 horas. Não, gente, eu falei que tinha coisa demais pra ser falada. Não, mas a gente achou que só você ia falar, entendeu? Eu falei, graças a Deus a Aninha tá empolgada. E aí, porque eu e o Marcos tava meio assim, tipo, não estudamos direito, não sei o que vai sair. Eu tô gostando desse negócio de eu não escolher o episódio, sabe? Porque eu não conheço nenhum santo, né, gente? Então, e aí eu só me surpreendi com Santa Catarina de Laboré. Mas isso que é legal, né? Porque, assim, esses santos que a gente escolhe não é não é São João Paulo II, não é Santa Teresa de Calcutá, não é o São Francisco, que todo mundo conhece, né? E aí, às vezes, você pega cada história, né? Que é treta. Que isso, gente? Que isso? Agora eu quero ver a gente colocar em prática o que a gente tá falando que aprendeu aqui. Que aí amanhã eu já vou estar aqui, ó, gritando. Vai, já saquei! Deixa eu mandar aqui um WhatsApp pro Rodrigo. Rodrigo, me conta o dia que a Aninha vai tirar seu sapato ajoelhado. Quero uma foto. Quero foto para todo mundo da equipe ver. Deixa comigo. Bom, gente, como vocês viram aí, mais uma luz aí, né, nesse caminho de santidade pra gente poder se inspirar, aprender, e eu espero que vocês tenham aproveitado o episódio, né? E pra gente, então, se caminhar aqui pro final, eu queria rezar junto com vocês, rezar por vocês, pela vocação de cada um de vocês, né, por tudo que vocês estão vivendo, seja de muito bom, seja de graça, seja de um momento, talvez, de um pouco de sofrimento, enfim, porque tudo isso, né, são meios de nos santificar e nos levar a Deus. Então, junto com a Beata, vamos rezar um pouquinho, né? Ó Deus, grandeza dos humildes, que na Beata Ana Maria Taide deixastes às mães de família um sublime exemplo de caridade e paciência.
Fazei que, pelos seus méritos e sua intercessão, levemos com alegria a nossa cruz, e seguindo os seus exemplos e as suas virtudes, possamos sempre amar-vos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, então, depois de tanto falar, né, de Ana Maria Taide, a gente espera, né, que você fique um pouquinho curioso aí para aprender um pouco mais sobre a vida dela. Saindo do episódio aqui, busque um pouco mais, peça a intercessão dessa beata. Com certeza, ela vai ser mais uma amiga do céu aí para você colocar no seu altarzinho, para você conversar, bater um papo, pedir intercessão e te ajudar nesse caminho aí a percorrer que é a santidade. Amém? Então, pra gente fechar, a vida de santidade é só pela misericórdia.